Bem, gente, estamos aqui em mais uma aula de ensino religioso. Vamos complementar aquela aula que a gente teve semana passada. Não é isso, gente? Primeiramente, novamente, alegria estar falando com vocês em mais uma aula, ok? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se prevenindo. E nós vamos estar aqui nessa aula na parte 2. Semana passada a gente viu a parte 1, a gente viu a introdução e hoje a gente vai complementar a nossa aula e o nosso assunto. Ok, gente? Essa aula vai ser uma aula mais para a gente ver como era Davi na sua essência. Qual eram as qualidades de Davi, do rei Davi. Então, resumindo um pouco da aula que a gente teve semana passada, a gente viu sobre o chamado de de Davi, desculpa aí, gente, se eu confundir o nome, de Davi. Davi, ele era filho de Jessé, ele foi escolhido para ser rei. Por quê? Porque Saul, que era o rei da época, tinha e havia desobedecido às leis de Deus. Beleza? Então, Deus ele queria preparar um novo rei. Então, Samuel, que era o responsável por ungir as pessoas, foi até a casa de Jessé, guiado por Deus, e pediu para que Jessé pudesse apresentar a ele os seus filhos. Então Jessé chama seus 7 filhos, 7 homens fortes, de alta estatura. Mas guiado por Deus, Samuel vê que nenhum daqueles é o escolhido. Então falta um filho. Quem era? Davi. Davi naquele momento estava pastoreando as ovelhas. Então seu pai chama Davi e naquele momento Samuel vê que é ele e unge Davi. Então até então ninguém sabe o motivo de Samuel estar ungindo Davi. Mas se sabe-se que quando Samuel unge é para preparar Davi para algo. Mas ninguém sabe para quê. Mas o porquê disso era que Deus estava preparando Davi para ser rei. Então, a gente vê que Davi vai enfrentar o gigante Golias, que Golias vai fazer uma proposta, vai fazer um desafio para o seu povo, para que quem derrotasse pudesse sair com o poder. Então, ninguém naquela época queria enfrentar Golias. E Davi ele vai ser esse homem preparado por Deus para enfrentar Golias. Então Davi pega uma pedra e uma funda, que é uma corda, amarra a pedra na ponta da corda e joga em Golias. Então ele vai derrotar Golias e ele vai ganhar um prestígio com o rei. Então a sua convivência com o rei vai fazer com que ele comece a ter um poder. Então Davi, ele não vai primeiramente ser o rei de Israel, como Deus quer que ele seja. Mas Davi, ele primeiro vai ser o rei de Efron, que é um pequeno povoado. Então vocês vão ver que Davi, ele começa de baixo. Ele começa como um rei simples, entre aspas. E com esse reinado de Hebron, ele vai começar a ganhar terras, vai começar a ser estratégico. Então, o seu nome de rei vai criando poder. Então, foi justamente onde a gente parou na aula passada. E hoje a gente vai ver como Davi conseguiu ser rei de Israel. Beleza, gente? Então, fiquem atentos aí. Então, vamos começar. Davi, rei de Israel. Vamos lá. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Esbozete,
filho de Saul. Esbozete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Então vamos lá. Vocês verem que Davi ele teve que esperar um bom tempo para conseguir ser rei de Israel. Por quê? Quando Davi foi escolhido para ser preparado, quem era o rei? Saul. Vai dizer na história, na Sagrada Escritura, na Bíblia, que Saul vai morrer e, por ajuda de apoiadores de Saul, o seu filho, quem é o seu filho? Isbosete, vai conseguir ser rei. Então, Davi, ele espera Saul e Isbosete para que depois ele consiga vir a ser rei. Ok? Então, Davi, quando Isbosete ele é expulso do reinado, ele é tirado do trono, quem é que fica no seu lugar? Davi. Davi, ele naquela época, ele era um homem prestigiado. Por que ele era prestigiado? Porque, como rei de Hebrom, ele tinha conseguido um grande reinado. E Hebrom, naquela época, ele era um povoado pequeno. Então, Davi, com sua estratégia, ele começa a ganhar poder, ganhar terras. E aquilo vai chamando a atenção. Então, Davi ele vai começar a subir, até que ele é declarado rei de Israel. Até que ele tem o poder das 12 tribos de Israel. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião. Aí está a passagem que mostra essa exemplificação aí. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. E desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. Vamos lá, para a gente entender isso aí. Primeiro, o palácio de Davi, ele exigiu que fosse construído no Monte Sião. Professor, que monte é esse? Vamos lá. No Antigo Testamento, o Monte Sião, ele exerce uma função muito importante. Porque o Monte Sião, ele era o monte onde o povo ia para escutar Deus. O Monte Sião era o monte onde o povo ia para ter uma intimidade com Deus. Em outras palavras, muitos costumam dizer que era o monte de Deus. Era a montanha onde Deus habitava, onde Deus morava. Ok? Então, e outra coisa muito importante no reinado de Davi foi que, como vocês veem aí, o rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém. Lembram-se que desde o começo do nosso segundo bimestre, eu tenho falado um ponto muito importante. Desde Moisés, depois Josué, depois Juízes, a gente fala que essas pessoas sempre pediram para que o povo colocasse Deus na sua centralidade. Todos esses pediam para que Deus fosse o motivo de tudo. Todos esses pediam para que Deus pudesse ser a centralidade de suas vidas. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? Que
o único culto de adoração fosse a Deus, não a outros deuses, somente a Deus. Ok? Então Davi, no seu reinado, ele vai colocar isso como um dos principais pontos, que é o que? A centralidade da adoração a Deus. E o que é que ele faz? Ele coloca a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, naquela época, no Antigo Testamento, é tida como uma presença de Deus real. Por quê? Foi a Arca da Aliança que salvou o povo. A Arca da Aliança foi algo que desteve o povo de uma tragédia. Ou seja, a Arca da Aliança foi um aviso de Deus para que nós entre aspas, o povo daquela época, pudesse ser salvo. Então, a Arca da Aliança naquela época, no Antigo Testamento, era tida como a verdadeira presença de Deus. Então, Davi trouxe essa Arca da Aliança para o seu reinado, para que o povo de Jerusalém pudesse somente adorar a Deus e não a outros deuses. Ok? Até aí tudo bem? E um outro ponto que Davi queria fazer era construir um templo para o Senhor, mas Deus não lhe permitiu. Quem fez isso foi seu filho Salomão. Quando Davi morre, quem fica no seu lugar é o seu filho Salomão. Mas aí a gente vai ver mais adiante. Beleza? Até aí tudo bem, gente? Então vamos passar. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. É isso aí, gente. É difícil de falar, mas não se preocupem, essas palavras são difíceis, tal, mas isso aí eu não vou cobrar para que vocês decorem esses nomes. Mas eu coloquei aí porque é um ponto importante para a gente citar na vida, na biografia do rei Davi, ok? Vejam só, aquele povo que se encontrava no reinado de Saul, na família de Saul, que se encontrava derrotado, que se encontrava aflito, que se encontrava perdido, começa a ganhar forças. Por quê? Porque a primeira coisa que Davi faz, além de colocar sua centralidade em Deus, que é o primeiro ponto, que é o seu escudo, o rei Davi estabeleceu um poderoso exército profissional, porque naquela época um reinado teria que ter um exército. Porque haviam muitos conflitos para o quê? Para tomar terras. Então havia muitos conflitos para tomar o quê? Poder. Então um dos primeiros pontos do rei Davi foi montar um poderoso exército. E com esse poderoso exército, o que foi que ele conquistou? Ele conquistou vitórias contra povos naquela época tidos como muito fortes, que é o exemplo desse aí que eu citei para vocês, os edomitas, os filisteus se lembram, né, que eram justamente o povo de Golias, os cananeus, os moabitas, os amonitas, os arameus e os amalequitas. Ok? Vamos lá. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Então vamos lá. Resumindo tudo isso, o rei Davi facilitou, naquela época, a economia do seu povo. Por quê? Como eu disse para vocês há pouco tempo atrás. No reinado de Saul e do seu filho, Esbozete, havia uma grande apreensão, porque o povo se sentia derrotado, o povo se sentia aflito, o comércio não funcionava, em todas as batalhas eles eram derrotados, eles eram tidos como um povo fracassado, e Davi ele vai começar a mudar isso. Primeiro, o que é que ele faz primeiro? Como eu já estou cansado de falar,
ele vai colocar Deus na centralidade daquele povo. Segundo, ele vai criar um grande exército, um exército poderoso e profissional. E com esse exército ele vai conquistar várias vitórias. E outras coisas que ele fez, dentre elas, ele edificou, ele construiu uma rota comercial, para que o comércio do seu povo, para que a economia do seu povo comece novamente a voltar a fluir. Então, com essas ações, o povo de Israel voltou novamente a crescer. Beleza, gente? Aí está a imagem do Monte Sião, ok? Esse era o monte citado no Antigo Testamento e também o monte onde Davi construiu o seu palácio. Beleza? Vamos lá. A vida pessoal do rei Davi. Então, a gente agora vai entrar na intimidade de Davi. Vamos lá, vamos entrar na intimidade de Davi, vamos ver o que esse homem fazia. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas. O que é isso, professor? Muitas esposas e pretendentes. Muitas esposas e mulheres que desejavam Davi. Vamos lá. Com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão. Ok? Então, vamos lá. Antes de eu falar os filhos. Davi, ele, na sua vida pessoal, fora da vida de rei, Davi, ele tinha muitas mulheres. Ele teve muitas mulheres e pretendentes também. E, consequentemente, também ele teve muitos filhos. E na narrativa bíblica, os mais conhecidos filhos, vejam só, esses que eu vou citar agora são os mais conhecidos, fora os que não é conhecido, ok? Então vejam o nome dos filhos dele, fica aí um exemplo aí para vocês colocarem o nome do filho de vocês. Vamos lá, Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Então, dentre esses, a única filha conhecida de Davi é Tamar. Beleza? Então vamos lá. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspiração, intrigas, rivalidades e tragédias. Então vamos lá. É como aquele velho ditado: vida profissional é a parte de vida pessoal. Por quê? Vamos lá. A vida profissional de Davi, vamos dizer assim, a vida de rei de Davi era próspera. A vida do rei, ele como rei, era excelente. Ele tinha conquistado várias e várias coisas já. Mas a gente não pode dizer o mesmo da vida pessoal de Davi. Por quê? Porque a sua família era muito conflitante, rodeada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo, vamos lá. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, seu filho, que matou o seu irmão Amon por ter violentado Tamar. Então vejam só, gente. Vejam como era a vida, a família de Davi. Tamar, que era sua filha, foi violentada por Amon, que era irmão de Tamar e era filho de Davi. E Absalão, que era irmão desses dois e filho também de Davi, vendo que Amon tinha feito algo errado, Absalão vai lá e mata o seu irmão. Então vejam como era a família de Davi. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabede, sobrinho do rei Davi, por traição. Então vejam só,
Absalão, que matou seu filho, matou seu irmão Amon, por ter maltratado, violentado Tamar, sua irmã, é morto, Absalão, ele é morto pelo seu primo, Joabe. Então vejam como é confuso, gente, mas eu quero que vocês entendam que como era conflitante a família de Davi. E aí eu coloquei uma frase muito emblemática. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. Vejam só, porque quando Davi começa a ser rei de Israel, Israel estava dividida em 12. É tida como as 12 tribos de Israel. E em seu reinado, Davi ele consegue unir esse povo, esses povos todos, mas ele não consegue unir os seus próprios filhos. Então vejam como a vida profissional, entre aspas, o reinado como a vida de rei de Davi, ela é diferente da vida de pai, da vida de família de Davi. Vamos lá. Vamos ver o pecado do rei Davi. Beleza? Isso aqui eu coloquei um resumo, mas eu vou explicar mais para vocês. Beleza, gente? Então vamos lá. Foi num período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou o seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Betseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá, a gente vai entender agora. Quando o reinado de Davi, como rei de Israel, estava no seu topo, quando a prosperidade do povo de Israel estava gigantesca, acontece um enorme tombo, um enorme erro do rei Davi, que é o quê? Ele vai cometer adultério. O que é adultério? Vamos lá. Davi, ele tinha um grande amigo. Que amigo era esse? Urias. Urias, ele era o líder de seu exército. Urias, ele era um dos grandes poderosos do seu exército, do exército do rei Davi. E um dia, Davi, ele vai vai cometer adultério com Betseba. Quem é Betseba? Betseba, esse nome bonito aí, era esposa de Urias. Não entendi, professor. Vamos lá. Davi, ele vai cometer adultério. Ele vai se deitar na cama com Betseba. Ele vai desejar Betseba. E se lembram que nas leis, nos 10 mandamentos de Moisés, um dos mandamentos de Deus, qual é? Não desejar a mulher do próximo. E Davi, ele vai desejar e vai ter a mulher do seu próximo, a mulher de um dos seus melhores amigos. E, consequentemente, Davi vai descobrir que ele vai ser pai. Betseba
vai estar grávida de Davi. E o que é que Davi vai fazer para que ele possa se livrar dessa maracutaia que ele se envolveu? Ele vai matar o seu amigo, esposo de Betseba, Urias. Então Davi ele vai mandar matar Urias. Então vejam como foi grande o erro de Davi. Veja como Davi, como rei, ele era um cara muito central, muito centralizado, muito focado, mas quando partia para a sua vida pessoal, ele era um homem com grandes pecados. E um dia, Davi, ele vai ser repreendido pelo profeta Natan. Natan vai chegar para Davi e vai fazer uma pequena pergunta. Ele vai dizer: Davi, se você é dono de uma grande fazenda e ao seu lado existe um pequeno fazendeiro, proprietário de uma pequena parte de terra e tem poucos gados, é necessário que você vá até a fazenda desse fazendeiro, desse pequeno fazendeiro, e roube uma de suas vacas para que você possa se alimentar. Isso é certo? E Davi vai dizer: não, isso é errado. Se eu sou dono de uma grande fazenda e eu tenho muitas cabeças de boi, eu posso muito bem matar um boi para que eu possa me alimentar do meu próprio animal. E Natan vai dizer: então por que desejaste o que é do próximo? Então vejam só o que Natan quis dizer. Se Davi ele já tinha tantas mulheres, já tinha tanto poder, por que Davi desejou Betseba, que era propriedades, vamos dizer assim, entre aspas, que era mulher de Urias? Então Natan ele vai repreender. E daí, da repreensão de Natan, a vida de Davi nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Davi ele vai sofrer alguns castigos, Davi ele vai se arrepender, Deus ele vai perdoar Davi, mas nem por isso Deus ele vai deixar de castigar. Por quê? Porque Davi ele rompe com essa amizade, com essa intimidade, com essa obediência que Davi até então tinha com Deus. Davi ele meio que acaba com essa confiança. Beleza, gente? Então Deus ele vai perdoar, entendam isso. Deus ele vai perdoar o que Davi fez, beleza? Não volte a fazer, mas Deus ele não vai deixar de castigar. Professor, mas Deus castiga? Sim, mas o castigo de Deus ele é diferente. Deus ele não castiga para fazer o mal. Deus ele castiga para que nós possamos aprender com os nossos erros. Beleza? Então foi isso que Deus fez por Davi. Deus ele castigou Davi para que Davi nunca mais pudesse cair no mesmo erro. Ok? Então, como eu disse para vocês, Betseba vai ficar grávida, justamente de Salomão, filho de Davi, e que seria o próximo rei de Israel. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender, em buscar o favor divino. Ou seja, vamos lá. Davi, ele era um homem poderoso. Davi, ele era o rei de Israel, mas ele sabia que ele ainda era muito fraco
como pessoa. Davi, ele reconhecia ser um pecador, que isso é um bom ponto, porque ele reconhecia que ele a qualquer momento ele podia falhar. Mas existia algo diferente em Davi. Por quê? Porque ele verdadeiramente se arrependia de tudo aquilo que ele fazia e ele buscava primeiramente a divindade de Deus. Então, o ponto diferencial de Davi era que ele verdadeiramente se arrependia. Ele não se arrependia e depois começava a fazer de novo. Não, ele se arrependia e tentava melhorar. Ele se arrependia e começava a buscar o favor divino, começava a buscar a Deus. Então, Davi, como eu disse aí, ele está longe de ser um homem perfeito, mas ele era uma pessoa sincera, fiel e leal a Deus. Vamos lá, o salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Vamos lá. Salmos é um livro da Sagrada Escritura. Salmos é um livro do Antigo Testamento. Salmos, o livro de Salmos é tido como o maior livro da Sagrada Escritura, da Bíblia, contendo 150 capítulos. Então ele é o maior livro. E atribui-se a autoria do livro dos Salmos ao rei Davi. O livro de Salmos ele é tido como um livro de adoração, como um livro de cânticos. O que é isso? Com os salmos se fazem muitas músicas. Na realidade, os salmos já eram músicas, já são músicas. Ok? Músicas compostas, na maioria, por Davi. Ou seja, vejam só. De 150 capítulos, 73, ou seja, metade dos salmos, são de autoria por título, cerca de 73 são atribuídas ao rei Davi, ou seja, pode ser que mais capítulos possam ter escritos pela ajuda de Davi, ok? Alguns também foram pelo seu filho Salomão. Mas Davi ele é tido como um dos maiores escritores dos Salmos. Por quê? Porque, como eu disse na aula passada, Davi ele era um músico, ele era um compositor, ele gostava de tocar vários e vários instrumentos. E era através dos instrumentos que Davi adorava a Deus, era através da música que Davi adorava a Deus. Então Davi ele tinha uma forma diferente de adorar a Deus. Não apenas pela oração, mas também através da música. E muitas dessas músicas se transformaram em salmos. Por isso aí o título, o salmista Davi. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, o fim da vida de Davi. Davi morre aos 70 anos de idade, ainda novo. Após reinar por 7 anos como rei de Judá, como rei de Jerusalém, como rei de Israel. E 33 em Jerusalém como rei de toda Israel. Em seu leito de morte, aconselha Salomão a andar os caminhos de Deus. Então vejam só, gente. Davi ele vive esse tempo todo. Davi ele é rei por esse tempo todo. E quando chega no leito da sua morte, quer dizer isso, quando chega nos últimos momentos de sua vida, Davi ele não vai aconselhar ao seu filho Salomão a ser um grande rei, a ter poder, não.
qual é o conselho que Davi vai dar a Salomão? Siga e ande nos caminhos de Deus. Por quê? Porque Davi sabe que seguindo e andando nos caminhos de Deus, o seu reinado será próspero, assim como o reinado de Davi foi. Tranquilo, gente? Fácil, de boa. Então, é isso aí. Essa é a história do rei Davi, a pequena história do rei Davi. Como eu disse, se a gente fosse adentrar mesmo no assunto, isso era aula para mais de 10 aulas. Porque a história de Davi ele é muito grande, gigantesca. Mas aí nessas 2 aulas eu tentei simplificar ao máximo e os pontos mais importantes. Espero que todos tenham entendido. Lembrando, essas aulas vão estar à disposição de vocês a qualquer hora. Vai estar no YouTube. Quem não assistir durante o horário de aula, falem comigo que eu disponibilizo o link para vocês. Beleza, gente? Um beijo para todos vocês. Estou morrendo de saudades. Estudem bem e fiquem ligados porque essa semana vai ter atividade. Então no grupo do WhatsApp eu vou estar enviando a hora que essas atividades vão estar disponíveis. Beleza? Um cheiro forte para vocês e até a próxima semana.